Bom dia, mais uma semana, segunda-feira linda. Vamos começar nosso dia agradecendo por mais um dia, por mais uma oportunidade, por estarmos aqui. Hoje o nosso assunto é no que o autoconhecimento pode me ajudar ou pode te ajudar. Hoje se fala muito em autoconhecimento, né? A gente busca muito isso. Por quê? Porque o nosso desenvolvimento, as nossas necessidades pedem esse autoconhecimento, para que a gente lide melhor com a gente e com as outras pessoas. Então, por exemplo, no que pode me ajudar? Pode me ajudar nos relacionamentos, pode me ajudar comigo, pode me ajudar a conquistar algo com mais clareza. Quando eu olho para mim e reconheço em mim as dificuldades, as minhas necessidades, o que eu preciso fazer, o que eu vou fazer. Quando eu consigo ter essa consciência de que tudo começa em mim, de que eu preciso fazer a mudança, eu vou buscar essa mudança. E essa mudança, ela vai desenvolver as minhas habilidades, porque todos nós temos habilidades, todos nós temos recursos internos. Quais são os recursos internos que eu falo sempre aqui? Nossas emoções, nosso conhecimento, nossa experiência, a nossa história. Então, quando eu quero fazer algo dar certo, o que eu preciso? Eu preciso olhar se na minha história eu já fiz isso, se eu já cheguei perto disso, se alguém que eu conheço já fez. Então eu vou buscar informações, eu vou buscar a experiência do outro, aí eu analiso, aí eu olho para aquilo, o que eu preciso fazer de diferente, se eu preciso mudar, se eu preciso continuar naquele caminho. Então isso faz eu sempre voltar para mim, para minha necessidade, para os meus recursos internos. Então, o autoconhecimento, por exemplo, eu tenho muitas emoções, né? A raiva, a tristeza, o medo, a frustração, ciúmes, a ansiedade. São vários sentimentos e são vários conflitos internos. Porque muitas vezes eu sinto e eu não sei nem reconhecer de onde vem, por que eu estou sentindo aquilo e como vou lidar com aquilo. Então, por exemplo, se eu consigo reconhecer essas emoções em mim, essas necessidades, né? Esse sentimento de raiva, de angústia, de frustração, os ciúmes, né? A ambição, a inveja. Se eu consigo reconhecer isso em mim, porque, gente, isso tudo é natural. Tá tudo certo a gente sentir isso. Não precisa ter vergonha de sentir isso. Ah, mas você sente inveja? Sinto, porque eu desejo algo que não é meu naquele momento. Eu só desejo, mas eu posso conseguir aquilo. Então não tem vergonha. A gente não tem que sentir vergonha de desejar uma conquista que o outro conseguiu. Eu não vou ser o outro, eu não vou viver a história do outro, mas eu posso sim chegar até lá. Com o meu conhecimento, com as minhas habilidades, com a minha necessidade de conquista. Então é uma caminhada minha. Ele pode ser o exemplo do que eu quero. Então eu olho para aquilo, eu gosto e eu desejo. E é natural esse desejo. O autoconhecimento faz eu sentir o quê? Leve, eu posso sim, eu aceito. Me ensina que eu aceito, tá tudo bem eu desejar algo de alguém. Esse autoconhecimento me traz o quê? Confiança, segurança, então tudo bem. Então o que eu desejo? Eu desejo que o fulano tem, mais ou menos aquilo que ele tem. O que eu posso fazer para buscar? Eu vou olhar lá dentro de mim, eu vou sentir. Quando eu falo sentir, é sentir o quê? Sentido. Faz sentido para mim aquilo que ele tem?
Realmente é o que eu desejo para minha vida? Eu preciso sentir para descobrir o sentido daquilo na minha vida. O sentido dessa caminhada que eu estou escolhendo, que eu estou desejando. Eu preciso sentir, precisa fazer sentido para mim, para minha história, para as minhas verdades. Então é sempre eu. Tudo o que acontece, eu preciso voltar para mim. Faz sentido para mim tudo isso? Realmente é isso que eu quero? Então o autoconhecimento vai me trazer essa segurança da decisão. Não, eu quero isso sim. Então o que eu preciso fazer? Eu vou fazer a minha caminhada dentro das minhas condições de conhecimento, de experiência, de capacidade, de habilidade, porque lembre sempre, cada um é um. Nós somos muito diferentes. Então, eu posso conseguir tudo o que eu quiser, mas eu preciso reconhecer que existe uma caminhada, que eu tenho uma capacidade, que eu tenho habilidades, que eu tenho necessidades diferentes do outro. Então, tudo vai levar um processo, um tempo, para que eu conquiste o que eu quero. Ah, mas o fulano conseguiu muito rápido. Pode ser que ele tenha mais recursos internos que você. Ele desenvolveu mais autoconhecimento que você. Então, a gente precisa entender sempre isso. Por que ele conseguiu mais rápido? Porque ele desenvolveu mais rápido. A necessidade do reconhecimento. Do reconhecer como ele quer aquelas coisas. Então, esse sentir, esse sentido para a vida é muito importante, porque é daí que eu começo a tomar as minhas decisões. Então, o autoconhecimento me traz o quê? A confiança para eu fazer as coisas, para eu escolher as coisas, para eu tomar decisão. Então, por exemplo, num relacionamento, eu me relaciono com meu patrão, com os amigos, com um namorado, uma namorada, com vizinhos, né? A gente se relaciona, a vida é um relacionamento, né? A gente tá junto e a gente precisa se relacionar com as pessoas. O que o autoconhecimento me favorece nisso? Eu vou desenvolver o quê? A empatia. Por que a empatia? Eu vou entender, eu vou aceitar e eu vou respeitar as escolhas de cada um. Eu vou entender que aquela pessoa está naquele nível de evolução. Eu vou ter o quê? A compaixão, a compreensão de que estamos todos numa caminhada, só que cada um no seu tempo. Aí eu respeito, né? Aí a gente olha para a situação e a gente entende que eu sou eu, o outro é o outro. E todos nós vamos fazer caminhadas, todos nós caminhamos para um sucesso, para uma realização, para um objetivo. O objetivo que faz sentido para cada um, porque cada um na sua necessidade. Então o autoconhecimento me traz o que? A segurança, a confiança de conversar com aquela pessoa. Então me relaciono melhor. Por quê? Porque eu aprendo a ouvir, eu aprendo a reconhecer, eu aprendo a dividir, a olhar para a situação e daquele tempo. Espera um minuto. O que faz sentido para mim isso aqui? Então quando eu paro, eu penso, eu volto para mim. Eu sempre volto para mim. Em toda situação, se a gente conseguir fazer esse exercício de voltar, espera um minuto, deixa eu sentir. O que faz sentido para mim? Qual é a minha verdade a respeito dessa situação? Eu não preciso ir pelos pensamentos do outro. Eu não preciso ir pela verdade do outro. Mas eu tenho sim que respeitar a verdade do outro. Isso é empatia. A necessidade do outro. Eu tenho uma necessidade e o outro tem outras necessidades. E tudo bem, eu respeito. Isso é empatia. Quando eu olho
para a pessoa, quando eu olho para a situação e eu compreendo que cada um está no seu momento. Isso faz eu me relacionar com mais facilidade, com mais compaixão, com mais aceitação. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Eu não estou aqui falando que é fácil. Eu estou falando que existe esse desenvolvimento e que se a gente consegue isso, fica tudo mais fácil na vida, mais simples, mais leve, que é o que nós buscamos. Então hoje se fala muito no autoconhecimento, por quê? Porque o autoconhecimento me traz isso, me traz essa serenidade de lidar com as situações e escolher isso eu quero, isso eu não quero, isso me faz bem, isso não me faz bem. Ah, mas o fulano vive assim, tudo bem, o fulano vive assim, parabéns para ele, porque ele vive assim, a vida é dele, a escolha dele. Ah, mas você vai fazer o quê? Eu vou viver o que me faz bem. O que faz sentido para minha vida, para as minhas escolhas. E tá tudo certo, não tem nada de errado, gente. Não existe pessoas erradas. Não existe. A gente precisa parar com esse conceito do errado. Isso pesa. Isso deixa a pessoa para baixo. Colocar rótulos nas pessoas. Então assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. É a minha verdade, é a sua verdade e assim caminha a humanidade. Cada um no seu tempo, cada um no seu propósito, cada um com seu objetivo, usando as suas habilidades, os seus talentos, os seus recursos, o seu conhecimento, o seu autoconhecimento. Então o autoconhecimento ele é uma ferramenta poderosa, porque ele faz eu me sentir bem, ele faz eu conduzir a minha vida bem, ele me dá a sustentação para tudo que eu vou buscar. Então o autoconhecimento na vida de uma pessoa é uma ferramenta poderosa, é poderosíssima, num relacionamento, na amizade, num trabalho, nas escolhas de vida, né? Cada dia tem uma situação e a gente precisa estar o quê? Com clareza para escolher o caminho certo. Quando eu uso o autoconhecimento, eu consigo desenvolver a capacidade de me bancar como pessoa, de olhar para mim e me aceitar, me respeitar, me amar, porque eu olho para mim e eu reconheço que eu tenho sim as minhas falhas, mas está tudo bem, porque eu estou num aprendizado. E quando eu aprendo a me amar, a me respeitar, sem jogar nas costas do outro, porque o outro não me ama, porque o outro não me quer, porque o outro não me aceita, porque o outro fez. Olha como que a gente joga a nossa visão sempre para o outro. A gente começa a olhar lá fora, lá no outro. E não é o outro, gente. O outro não tem culpa de nada, não. O problema está em nós. Quando eu começo a olhar muito para o outro e achar que o outro está fazendo mal para mim, está me criticando, me condenando, me julgando, não está me amando o suficiente, tudo isso está dentro de mim. É a falta que eu tenho aqui comigo. Então eu preciso sim olhar para mim e reconhecer, isso é meu, como eu resolvo isso? Eu não preciso que as pessoas me amem, eu preciso me amar primeiro. Eu preciso reconhecer esse amor em mim primeiro. Eu preciso reconhecer os meus valores primeiro. Eu preciso me dar primeiro. Olha que leve que fica. Quando a gente fala assim, ó, eu me amo, eu me respeito, eu tenho valores, eu posso, eu tenho esse poder, eu tenho essa possibilidade. Eu busquei esse recurso, eu reconheço em mim as habilidades para vencer na vida. Olha como a gente vai ficando forte, a energia vai mudando, porque eu não tenho que esperar que o outro reconheça isso em mim. Eu preciso reconhecer primeiro. Sou eu. O assunto sempre vai cair o quê?
Em mim. Eu resolvo, eu decido, eu vivo. Eu vivo as minhas verdades. Faz sentido para mim? Ótimo, então eu vou atrás. Não faz sentido para mim, eu descarto, eu deixo para lá. Eu vou em busca do que faz sentido para minha vida. Não é para a vida da minha mãe, do meu pai, do meu tio, do meu vizinho, do meu amigo. Não, porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm o hábito de dar palpite. Ah, mas é melhor você fazer isso. Ah, mas para você é melhor é isso. Ah, mas você tem a cara de quem dá conta de fazer isso. Ah, mas você tem essa habilidade. Ah, mas você tem... Vamos parar de ouvir o outro. Vamos parar de ouvir o outro. Isso atrapalha a nossa vida. Vamos centrar. Olha só. Centrar. Meu centro. Eu. O que faz sentido para mim. E começar a exercitar a escolha. Eu posso escolher para mim o que faz sentido para minha vida. Eu não tenho que agradar ninguém. Eu não tenho que fazer para agradar ninguém. Quando eu busco agradar alguém, eu saio do sentido da minha vida. Entendeu? Então a gente tem que ter isso muito forte. Quando eu quero agradar alguém, eu faço escolhas pensando em agradar alguém, eu saio do sentido da minha vida. Aí a minha vida não flui. Não vai, não dá resultado. É uma coisa pesada, amarrada, vai arrastado. As coisas não dão certo. Aí eu me frustro, fico triste. Eu acho que nada dá certo para mim. Eu começo a acreditar na negatividade, porque não tá dando certo. Por que não tá dando certo? Faz a pergunta poderosa. Por que não está dando certo para mim? Porque você não está olhando para você. Porque realmente faz sentido para você. O que você está fazendo de escolhas, você está fazendo para o outro e não é para você. Então eu preciso de novo voltar para mim. Autoconhecimento de novo. No autoconhecimento eu vou estar sempre com a clareza. Porque eu busco em mim o que eu quero, o que eu gosto, o que faz sentido para mim. Quais as minhas verdades. Qual é o meu propósito de vida? Então, gente, tudo começa em nós. Não adianta eu querer começar olhando para o outro. O outro vai fazer o quê? O outro, eles são exemplos. Os outros são exemplos. Então, eu olho para o outro e eu reconheço. Nossa, ele conseguiu isso, ele conseguiu aquilo, ele fez aquilo. Eu vou olhar e falar, nossa, eu também quero, eu dou conta. Nossa, eu quero algo parecido. Beleza, aí eu vou buscar. Não porque o outro fez, não para agradar o outro, não para competir com o outro. Eu não tenho que competir com ninguém. Eu tenho que fazer as coisas para mim, porque tem sentido para minha vida. Porque é o que vai me realizar como pessoa. Como pessoa. Então é aí que começa a nossa vida, as nossas escolhas. O sentido de tudo. Se eu passo pela vida, vivendo a vida do outro, que sentido tem isso para mim? Ah, mas por que tem muita gente que fica dependendo da aprovação do outro? Porque não se valoriza, não se ama, não se respeita. Aí fica buscando loucamente a aceitação do outro. A aprovação do outro, o amor do outro, o reconhecimento do outro. E aí, o que acontece? Quando a gente age dessa forma, é muito importante a gente olhar para nós e falar assim, peraí, mas aqui dentro, eu tenho esse amor que eu cobro do outro? Comigo. Eu tenho esse respeito comigo que eu cobro do outro? Eu tenho essa valorização que eu estou cobrando do outro? E essa validação eu tenho comigo? Não, não tem. Porque se você tivesse, você não daria tanta importância porque o outro pensa, para o outro lá fora. Quando a gente preenche esse vazio aqui, ó, quando a gente reconhece tudo isso em nós
colocamos sentidos em nossa vida. E é isso que importa hoje. É o sentido da minha vida. Gente, é cada um por si. Quando fala cada um por si, é por quê? Porque eu dependo das minhas habilidades. Eu dependo do meu esforço, das minhas escolhas. Então é daqui para fora. Eu posso conseguir e realizar tudo na vida, mas eu primeiro preciso realizar aqui dentro. Eu preciso reconhecer aqui o que é meu, o que eu quero, o que faz sentido e buscar esses recursos internos, que são o quê? Reconhecer as nossas emoções e saber lidar com isso. Reconhecer talentos. Que talento você tem? Começa a observar o que as pessoas falam de, nossa, você é criativo, você é muito comunicativo, nossa, você resolve as coisas fácil. Começa a observar esses elogios, o que você tem mais, o que as pessoas falam mais de você. Começa a olhar, isso é o seu talento. Então muitas vezes eu sou uma pessoa que eu consigo ter ideias rápido, fácil. Eu coloco em prática muito fácil. Ah, eu sou comunicativa. Ah, eu sou criativa. Ah, eu sou muito organizada. Ah, eu sou muito atenciosa. Então, são talentos. Como eu posso desenvolver esse talento e trazer coisas a meu favor? Então, eu preciso reconhecer isso em mim. E para eu reconhecer, eu preciso o quê? Estar olhando para mim. Porque eu tenho talento. Todos nós temos talentos. Todos nós fomos criados para um sucesso, para realizar, para construir, para desenvolver cada vez mais nós. Eu não tenho que desenvolver o outro, eu tenho que desenvolver a mim. Eu sou responsável por mim, pelas minhas escolhas, pelos meus resultados. E se eu não estou feliz com o meu resultado, o que eu preciso fazer? Olhar para mim. Peraí, por que não está dando certo? Porque para o fulano deu e para mim não deu. Mas não é pegar isso com uma negatividade. Porque o não dar certo é o momento de, vamos prestar atenção nisso. Eu posso corrigir isso. É o aprendizado. Ah, não deu certo. Ah, mas eu não dou conta porque eu sou uma burra, porque já me falaram isso mesmo, porque pra mim tudo dá errado, porque nada dá certo, porque minha vida ela desmorona. Eu começo o quê? Criar negatividade em cima daquilo que poderia ser o máximo na minha vida. Então eu preciso ter esse olhar do bem. Esse olhar do lado positivo, eu preciso ter isso, eu preciso ter. Eu não tenho que esperar o fulano falar, não, mas vai dar certo, ó, não, mas você tá no caminho certo. Eu não tenho que esperar isso, gente. Eu tenho que me acolher, eu tenho que me sustentar, eu tenho que acreditar em mim. Se eu não acredito em mim, quem vai acreditar? Pensa, se eu que sei o que eu quero, que reconheço em mim uma força, uma coragem, uma vontade de vencer. Se eu não me banco, quem vai me bancar? Quem vai bater no meu ombro e falar, não, vai lá, que eu tô aqui, ó, do seu lado. Gente, muito difícil. Então eu preciso, reconhecer que eu dou conta sim. Eu me banco. E se eu errar, ah, mas e se eu errar? Fulano vai falar, ah, não vai ser legal, ah, que feio, né? Eu não posso errar, olha a minha idade, eu não tenho mais idade para errar. Olha o preconceito. Isso é preconceito, é falta de autoconhecimento. Então eu preciso buscar lá os recursos. Não tem idade, não tem idade, gente. A gente tá aqui para aprender todos os dias, tá? Todos os dias. E erro, eu já falei, erro não é defeito. Errar é aprendizado. Eu só erro para aprender. Então é o caminho do acerto. Eu falo sempre aqui. Não tenha vergonha de errar. Não está errado em errar. Porque esse erro é o caminho do acerto. Eu vou acertar.
Porque eu errei e eu tive a oportunidade do quê? De olhar para aquele erro e corrigir. Olha que interessante isso. Olha como o olhar muda, como não fica pesado o erro. Eu tive a oportunidade de errar, eu agradeço, porque eu tenho a possibilidade, eu tenho a oportunidade do quê? Corrigir e fazer diferente e ter um resultado diferente. Então o resultado, ele vem dos nossos erros, né? Eu erro, eu me fortaleço. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer outras escolhas. E tá tudo certo. E a vida segue e eu continuo. Então, não tem idade. Desde quando a gente nasce até quando a gente morre, a vida ela é um processo de erros e acertos, aprendizados, desafios, situações. Isso vem todos os dias, gente. Quando o bebezinho começa a engatinhar, ele não sabe engatinhar, ele primeiro vai ficar de 4, fortalecendo as perninhas, mas ele vai escorregar, ele não tem firmeza, ele erra, aí fortalece as perninhas, ele começa a levantar, aí começa a tentar andar, ele anda, ele vai dar os passinhos, ele cai. Então olha só, desde bebezinho, quantas vezes um bebezinho cai para ele poder levantar e dar um passinho, dar 2 passinhos? Quanto tempo ele leva? 1 ano, 1 ano e meio, para poder andar com mais firmeza? Então, preste atenção, a natureza ela é perfeita, a vida é perfeita, ela mostra pra gente todos os dias que é natural o processo de errar, de cair, de levantar, de aprender, de chorar. Chorar é bom, alivia, tira aquele peso, aquela tristeza. Ficar triste também é natural. Ficar com raiva também é natural. Ter medo, nós morremos de medo de ter medo. Interessante isso, né? O tempo todo com medo, medo de errar, medo de passar vergonha, medo de não dar certo, medo do outro falar, medo de ser julgado, medo de ser criticado, medo. É um medo constante. Sendo que o medo, gente, ele é uma energia maravilhosa. Porque quando eu tenho medo, eu fico mais atenta. Eu tenho medo. Então, peraí, o que está acontecendo aqui? Deixa eu sentir isso aqui. Esse medo faz sentido? Realmente é real? Peraí. Então, eu vou tomar mais cuidado. Olha só a cautela. O medo vem para que eu tenha cautela, para que eu pare, recue, observe a situação. Eu posso? Posso. Ah, mas eu tô com medo. Mas vai, experimenta, enfrenta esse medo. Quando você enfrenta esse medo com mais clareza, com autoconhecimento, porque você saiu da situação, olhou para tudo aquilo e falou, não, eu vou, eu preciso, eu não tenho como fugir disso, eu preciso encarar. Então eu encaro aquele medo. O que vai acontecer, gente? Olha que maravilhoso que é. Se eu enfrentei, eu desenvolvi a minha coragem. Olha, eu fui para a ação. Então o medo, no momento que eu achei que era ruim, olha só, se eu ficasse lá, mas eu não vou, eu vou parar, acabou, eu não tenho coragem, eu não dou conta, eu ia ficar estagnada. Eu não ia desenvolver a minha coragem. E a coragem é mais uma habilidade. Olha só, eu ia deixar de desenvolver a habilidade da coragem. Então, quando eu enfrento os meus medos, eu desenvolvo a coragem. E olha, gente, quando a gente enfrenta um medo, porque eu tô falando de experiência própria, eu já enfrentei vários medos na minha vida, mas também já me paralisei por vários medos. Mas quando eu adquiri esse autoconhecimento, quando eu comecei a trabalhar isso em mim, quando eu reconheci que existia ferramentas que eu podia desenvolver em mim, a vida foi ficando mais fácil, mais clara. Mas eu tenho muitos medos ainda, só que eu enfrento meus medos. Por quê? Porque eu aprendi lá com medos, com os maiores medos que eu já vivi, que medo não mata. Que eu enfrentando o medo, eu não vou morrer, não vai tirar um pedaço de mim. O máximo que pode acontecer é eu ficar frustrada. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou lidar com a minha frustração e eu vou desenvolver a capacidade da compaixão comigo. Por quê?
Eu tive medo, eu enfrentei. Deu certo? Maravilha, deu certo. Ah, não deu certo, eu me machuquei com isso. Tá, me machuquei. O que a dor vai trazer para mim? Fortalecimento. Então, tudo traz algo bom. Quando a gente fala assim, ah, olha pro lado bom. Você tem sempre que olhar pro lado bom. Gente, isso é muito verdade. Ficou tão comum falar sem a pessoa pensar. As pessoas falam sem pensar, sem entender a frase. E aí a frase vai perdendo o valor. Então, quando a pessoa fala assim, ah, olha o lado bom, é uma coisa jogada no vento, né? Mas comece a olhar de verdade, gente. Comece a sentir de verdade. Sinta. Tudo na nossa vida, tudo. Tem um lado bom e tem um lado que a gente diz ruim, mas não é ruim, porque esse lado que dói é o lado que desenvolve as nossas capacidades. Então, tudo na vida existe a dupla. É uma dualidade. Se eu tenho tristeza, eu tenho alegria. Se eu tenho medo, eu tenho coragem. Se eu tenho dor, eu tenho fortalecimento. Olha quanta coisa que eu preciso sentir para eu desenvolver as minhas habilidades. Então, quando eu falo, no que o autoconhecimento pode te ajudar? A lidar com as suas emoções para desenvolver as suas habilidades que estão adormecidas, que foram sufocadas pela nossa cultura, que mostraram na nossa educação que nós temos que ter medo, que nós temos que estar triste porque aconteceu algo que a gente não gostou. Ah, mas eu fico frustrada quando o fulano me fala não. Ah, mas eu tenho ciúmes porque senão eu vou perder a pessoa, eu vou perder uma amizade, eu vou perder um emprego. Eu sou ciumenta assim, eu sou possessiva assim. Olha quanta coisa ruim que a gente vai pegando. Eu não dou conta porque eu sou muito imatura. Ah, eu sou muito orgulhosa. Ah, isso não é pra mim. Ah, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Então a gente tem muita coisa que a gente pegou lá na nossa infância, que a gente fez como verdade em nossas vidas. E aí nós precisamos soltar isso. E como que eu posso soltar isso? Para que a minha vida flua, para que dê certo, para que dê resultado, para que eu cresça. Cresça, quando eu falo cresça, é cresça como pessoa, como espírito, como alma. Deixar nossa alma livre para viver o que ela veio viver aqui na Terra. Essa sensação da realização todos os dias. Quando eu falo isso, onde eu tenho que buscar isso, gente? Lá, no autoconhecimento. Olhando para dentro de mim. E sentindo isso. Quando eu olho, peraí, o que faz sentido para mim? Esse medo faz sentido? Ou esse medo eu escutei lá quando eu era criança? Gente, eu cresci. Medo do quê? Eu posso enfrentar. Não vai acontecer nada. O que pode acontecer? O que pode acontecer de pior se eu enfrentar essa situação? Essa pergunta é poderosa. Quando você tiver uma situação de medo, se pergunte. Se eu enfrentar essa situação, o que pode acontecer de ruim? O que pode acontecer de ruim? Não vai morrer. Não vai te matar. Não vai arrancar pedaços. Vai, enfrenta. É isso que faz o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento como pessoa. Então, o autoconhecimento, ele ajuda muito em nossas decisões, em nossas atitudes, entendeu? Na mudança de hábito. Ah, não tá legal, então eu vou mudar. Ah, eu não tô gostando disso, eu vou mudar. Tá tudo certo, gente. Nós estamos aqui para experimentar o novo, sim, todos os dias. E tá tudo certo. E para isso eu preciso o quê? Confiar em mim, nas minhas decisões, no que eu quero para mim. Não é o que o fulano quer para mim. Eu quero, eu faço. Tá, mas e se não der certo? Não deu, tudo bem, não deu certo, não deu. Eu vou lá e faço de novo. E daí? Que mal que existe nisso? Não existe mal nenhum. Eu vou ganhando experiências. Eu vou desenvolvendo minhas habilidades, eu vou desenvolvendo a humildade, a aceitação. Eu vou olhando para mim com naturalidade, porque eu sou um ser humano como todos os outros. E eu posso sim ter uma vida maravilhosa, eu posso conquistar as coisas, eu posso realizar as coisas, os meus sonhos, meus objetivos. Eu vim aqui para quê? Eu tô aqui para quê? Passar pela vida e não deixar nada de interessante?
Não fazer uma história, viver a história do outro. Eu tô aqui para viver a história do outro? Não. Eu estou aqui para fazer a minha história. E é isso que eu vou permitir. E é isso que eu vou aceitar para mim. E é isso que eu vou desenvolver todos os dias. A capacidade, a habilidade de estar presente na minha vida. Com o que faz sentido para mim. Isso é muito importante a gente ter claro na nossa mente. Claro no nosso coração. Que o nosso coração é o nosso guia. O que me torna agradável aqui, ó, o que eu sinto de agradável aqui, a situação que surgiu. Ah, eu fiquei com medo. Eu vou perguntar, que mal que pode acontecer e se eu enfrentar esse medo? Que mal? O que pode acontecer? Eu vou sentir aqui, ó. Não, vai lá. Você dá conta. Aqui, ó. A nossa mente vai falar assim, não, vai não, isso não é pra você. Não, ó, vai acontecer isso. Aí a mente começa a criar, gente, um monstro. Por que a nossa mente, ela cria esse monstro? Porque nós já temos registrado informações que pegamos lá no passado, na nossa infância, na nossa adolescência, que os nossos pais colocaram em nós para proteger. Olha a ilusão, eles deram o melhor, não tô criticando os nossos pais, tá? Mas eles colocaram muito medo na gente. Por quê? Pra proteger a gente. Eles queriam proteger a gente. Então, tipo assim, ó, não vai andar no escuro, você não chega tarde. Porque, ó, não fala com estranho. Olha, tenha cuidado, é perigoso. Olha lá, presta atenção. Então, tudo isso despertou na gente um medo sem sentido, sem realidade, porque era um medo imaginário que os nossos pais falavam e a gente ficava imaginando. Nossa, isso, né? Nossa, que medo. Meu pai falou que vai acontecer isso e isso. Meu pai falou, minha mãe. E a gente guarda um medo que muitas vezes nunca aconteceu nada, mas eles falaram. E eles, naquele momento, são a maior autoridade da nossa vida. Então a gente acredita, a gente confia. Mesmo porque, gente, eles falam por amor, para proteger. Então tá tudo certo. Não estou criticando os pais, eu só estou alertando que nós, lá na nossa infância, a gente pega muita informação negativa. E aí a nossa mente, como ela tem registrado, ela já começa, ó, pode acontecer isso. Lembra que teu pai falou, lembra que a tua mãe falou, olha, pode acontecer. Aí a gente vai criando um monstro imaginário, umas informações que não são reais. Por isso que eu falo, deu medo, enfrenta, porque o que pode acontecer? Você precisa sentir, viver aquilo. O medo tá te chamando para um desafio. Um desafio, tipo assim, ó, vamos lá. Vamos despertar essa coragem que existe em você. Então olhe para o medo assim, como se ele estivesse te chamando, ó. Vem cá, vamos despertar a coragem que existe em você. Vamos olhar para essa habilidade poderosa que você tem aí dentro. Olha, vem cá, eu tô aqui, disponível para te ajudar a desenvolver a coragem. Olha que diferente. Olha como fica leve, né? Aí a gente começa a pensar na coragem e a gente vai. E a gente resolve, a gente tem sucesso e tudo acontece de bom. Então a gente precisa experimentar. Não adianta eu ficar lá. Ai, eu tô com medo. Ai, porque vai acontecer isso. Ai, mas eu não vou dar conta. Ai, eu não vou. Ai, eu desisto. Ó, deixa pro outro. Deixa pra outra pessoa. Isso não é pra mim. Olha como você entrega o seu poder pro outro. Olha como você entrega a possibilidade das coisas boas chegarem à tua vida. Você entrega pro outro. Porque você não dá conta. Não é pra mim. Quando a gente fala assim, não é pra mim, o que você fala? O que você joga pro teu cérebro? Acabou. Não dou conta, não sou capaz. Nós vamos entender, nosso cérebro vai entender que tua vida vai ficar naquilo ali mesmo, que é o que você quer. Porque você não tem a capacidade de ir em frente. Então somos nós somos a lei. Em nossa vida, nós somos a lei.
porque sou eu que faço a minha história acontecer. Com os recursos internos que eu falo aqui. Lidando melhor com as nossas emoções, nós temos resultados maravilhosos. Por quê? Porque eu reconheço em mim o meu lado fraco, que eu preciso fortalecer, tá? Porque isso não é negativo, todos nós temos, precisamos desenvolver, fortalecer. E o nosso lado forte, aquilo que grita dentro de nós, aquilo que tá assim, ó, vivo dentro de nós. Então nós precisamos desenvolver o que tá fraco para ter aquele equilíbrio para a gente caminhar. Vai ser sempre assim? Claro que não. Na vida, sempre vai ter alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Desenvolvi minha coragem hoje, eu tô corajosa, eu vou, eu faço, eu realizo. Pode ser que lá na frente aconteça algo que eu fique na dúvida. Nossa, mas será que eu dou conta? Olha só, surgiu um medo aí. Será que é pra mim? Ah, peraí, não sei. Mas não desista, analise. O que eu posso fazer para conseguir isso, para superar, passar por isso? Porque é mais uma superação, gente. São desafios diários. Eu vou ter medo? Sim. Todos os dias, pro resto da minha vida. Mas também tenho a coragem pro resto da minha vida. Então, quando eu aprendo a lidar com isso, eu ganho a liberdade. A liberdade das escolhas para minha vida. A liberdade de ser quem eu quero ser. Sem precisar agradar ninguém. Eu entendo que eu não tenho que agradar ninguém. Eu não tenho que amar o outro para o outro me amar. Não. Eu tenho que me amar porque naturalmente o outro vai me amar. Pensa, se eu sou uma pessoa autoconfiante, agradável, inteligente, me relaciono bem, por quê? Porque eu tenho autoconhecimento, então eu entendo as pessoas, eu tenho a compaixão, eu sei ouvir, eu seleciono uma conversa boa, eu tenho essas habilidades desenvolvidas. Automaticamente, as pessoas que me conhecem, elas vão gostar de mim e vão querer estar perto de mim. Então, olha como eu desenvolvi a habilidade de ser amada. Isso é muito importante a gente entender. Eu não tenho que forçar o outro a me amar. Naturalmente, eu consigo, olha só, desenvolver essa vontade das pessoas me amarem, porque eu sou uma pessoa agradável, porque eu sou uma pessoa serena, porque eu sou uma pessoa que tenho a compreensão, a compaixão, sou humilde, sei ouvir. Eu olho para a situação e se a pessoa precisa de ajuda, eu ajudo, então eu sou prestativa. Eu desenvolvi as minhas habilidades do amor por mim. Quando eu me amo, quando eu me respeito, quando eu aceito como eu sou. Quando eu não quero mudar para agradar o outro, eu aceito quem eu sou. Quando eu consigo esse autoconhecimento, isso me dá confiança, me dá a clareza, me dá a força que eu preciso para me relacionar com o mundo. Com o mundo. Então, automaticamente, as pessoas vão me querer por perto. Por quê? Porque elas vão me amar naturalmente. Quem não ama uma pessoa agradável? Quem não ama uma pessoa simpática, leve, positiva, de bem com a vida? Quem não ama? Né? Então a gente começa a desenvolver naturalmente essa empatia, essa energia que me conecta com pessoas que estão na mesma frequência. Na mesma frequência. Isso é muito natural. E é isso que eu preciso reconhecer hoje. Eu posso desenvolver isso por mim, para mim, em mim.
Isso é muito importante. Eu tenho que parar de ficar ligado no outro, o que o outro quer. Como eu agrado o outro. Ah, mas por que o outro não fez isso pra mim? Ah, mas por que o outro? Por que o outro? Olha só, quando eu me desligo do outro, eu me ligo em mim. E é isso que faz a diferença em nossas vidas. Eu estou aqui por mim. Eu sou responsável por mim. O outro não é responsável por mim. Eu sou responsável por mim. Eu faço as minhas escolhas. E eu vivo os resultados da minha escolha. E tá tudo certo. Eu não vou jogar nas costas do outro o meu resultado ruim. Porque fui eu que escolhi. O resultado que eu tenho hoje diz respeito às minhas escolhas. Então, que tipo de escolha você está fazendo para você? Que tipo de resultado você está tendo hoje? Faça essa pergunta. Se o resultado não está bom, você pode mudar. Você pode mudar. Buscando o quê? Buscando o autoconhecimento. Porque é no autoconhecimento que eu tenho as respostas para a minha vida, para a minha história, para as mudanças em mim. Então, gente, quando a gente fala assim, ó, o que eu quero para mim? É para mim, é só para mim, é o que faz sentido para mim. Como eu vou fazer isso? Sou eu. Eu decido como vou fazer, não é o outro. Pare de perguntar para o outro. O que você acha, fulano? O que você acha do que eu faço? Como que o fulano vai saber se a vida é sua? Se os sonhos são seus? Tudo seu, tudo em você. No que o autoconhecimento pode te ajudar hoje? Pensem nisso, analise. No que o autoconhecimento pode te ajudar hoje? Gente, o autoconhecimento pode ajudar uma pessoa em tudo na vida dela. Em tudo, em tudo. A gente precisa estar bem para se relacionar com o mundo. Nós precisamos ter a clareza, nós precisamos ter a simpatia, a empatia, a compreensão, a humildade. Nós precisamos ter a coragem, a gratidão. Nós precisamos ter essa visão positiva das coisas. Essa visão positiva do que? Disso que todo mundo, desde que o mundo é mundo, as pessoas vêm alimentando de negativo. Que são essas emoções que eu acabei de falar. Que são medo, tristeza, frustração, ansiedade, ciúme, inveja. Isso existe desde que o mundo é mundo. Só que isso não é negativo. São forças que fazem com que a gente desenvolva as nossas habilidades. É necessário eu ter a inveja, eu desejar. Por que é necessário? Para eu ter uma ação. Para eu ir atrás, para eu buscar, para eu ter esse movimento. Então tá, eu quero, eu desejo, eu estou invejando, eu estou desejando isso, então eu vou atrás. Peraí, eu vou atrás. O medo é necessário para desenvolver a minha coragem. A tristeza é necessária para eu desenvolver o quê? A alegria. Para eu sentir o bem-estar da alegria. Então eu preciso sentir a tristeza para eu dar valor na alegria. Olha só. E a ansiedade? A ansiedade, ela vem do medo. Do medo. Então se eu estou com medo, eu crio essa ansiedade. O coração acelera, né? O corpo esquenta, dá aquela inquietação. O que eu preciso fazer? Opa, peraí, voltar para mim. Então a ansiedade, ela é um gatilho para eu parar. Vamos parar? Vamos parar? Vamos olhar para mim? Peraí, respira, volta, olha só. Então, são ferramentas, são gatilhos que fazem com que a gente volte, né? Que a gente volte. Ciúmes. Sinto ciúmes.
Sofro por causa dos ciúmes, não quero perder, tenho a insegurança, né? Eu quero controlar tudo, é tudo meu. Olha só a ilusão. Então, o ciúmes, ele vem para despertar o quê? Ó, presta atenção, solta. Não fica querendo controlar as coisas, não. Desenvolva sua autoconfiança. Se você confia em você, não tem medo de perder nada, porque nada é de ninguém. As coisas são livres. As coisas vêm e vão. As pessoas vêm e passam pelas nossas vidas. Então tá tudo certo. Olha como que dá o gatilho pra gente desenvolver a autoconfiança. Então tem sempre algo bom. Não existe o negativo. Existe a visão negativa. Que foi o que a gente aprendeu. É a nossa cultura, né, gente? Isso é cultura. Existe uma visão negativa, mas não. Existe, tudo que existe no mundo é positivo. Traz algo bom. É só a forma com que olhamos e lidamos com essa situação. Então, o autoconhecimento me traz o quê? Essa habilidade de lidar com esse negativo e transformar essa visão no positivo, porque isso é real. Isso é real. Então, vamos estar mais atentos no nosso autoconhecimento. Vamos desenvolver isso. O autoconhecimento vai nos libertar dos medos, das ilusões, das dores. Por quê? Porque eu vou aprender a lidar com isso. Isso vai existir sempre, gente. Não tô falando que nós vamos viver num mundo maravilhoso, no paraíso, você não vai sentir dor, você não vai ficar triste, você não vai ter frustrações. Não tô falando nada disso. Nós vamos sim, cada vez mais, vivenciar essas dores. Mas o autoconhecimento traz a habilidade, traz como eu lidar com isso. E é isso que nós precisamos. É ter esse autoconhecimento, essa clareza de o que fazer agora. Com essa situação que apareceu agora. Então é nisso que o autoconhecimento vai me ajudar e vai te ajudar. Certo? Espero ter ajudado, agradeço vocês. Um bom dia para você, Iago. Um bom dia para você, Sandra. E quarta-feira estarei aqui no mesmo horário. Um beijo para vocês.